Olá, Renalzitos, ex-Renal Lovers, beleza ou não beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Olha só quem voltou para o YouTube. Sim, eu mesma, a menina Renal. Bom, gente, eu tô aqui para falar para vocês que eu voltei. Vou voltar a postar vídeos aqui no YouTube. E para comemorar essa revolta, né? Porque já é a terceira vez que eu volto pro YouTube, então seria revolta, né? Terceira vez que eu volto pro YouTube. E dessa vez, se Deus quiser, vai ser para ficar por algum tempo, porque eu quero abordar alguns temas com vocês. Mas, gente, tem um mosquito. Para comemorar essa volta, eu decidi fazer um novo vídeo contando um pouquinho sobre como eu descobri a insuficiência renal crônica. Bom, Renalzitos, em 2011, em outubro mais ou menos, eu tive um resfriado. Um resfriado comum, né? E eu tava fazendo faculdade na época, fazendo estágio, eu ia pra faculdade, ia pro estágio no hospital durante o dia, tava com uma rotina muito corrida, né? E aí esse resfriado veio, eu não dei muita importância pra ele, porque, né, resfriado, enfim, e aí eu não dei importância e esse resfriado acabou perdurando um pouco, né? Em novembro eu percebi que esse resfriado ele não passava, ele tava ali e, né, eu comecei, ao invés de melhorar o resfriado, eu comecei a piorar. Então eu comecei a ter uma tosse mais carregada, coriza, tosse, comecei a ter um pouco de calafrios, e aí eu comecei a ir aos médicos, né? Fui no postinho de saúde, né? Fui também no pronto-socorro. No pronto-socorro eu fui acho que umas 3 vezes. E no postinho de saúde fui 2 vezes. Fui diagnosticada com várias coisas nessas consultas. Fui diagnosticada com virose. Outro falou que podia ser uma verminose. O outro falou que no pronto-socorro que era uma miocardite, né? É uma miocardite viral, que no caso aí, o vírus da gripe teria se alojado no coração, porque realmente o meu coração ele estava enorme, estava muito grande, né? Num dos exames que foi feito foi descoberto isso, que o coração estava muito grande, e a médica achou na época que era uma miocardite viral. Meu gato espirrou. A médica achou na época que era uma miocardite viral. Eu fiz um tratamento específico para isso, o coração melhorou, mas eu continuei tendo outros sintomas, né? Continuei com os mesmos sintomas e os sintomas aumentaram, né? Então chegou um determinado tempo, isso em dezembro já, então fiquei 2 meses tendo essas idas ao médico, essas pioras, um pouco de melhora, um pouco de piora. Eu fiquei 2 meses nessa situação, né? E aí, gente, um belo dia, né? Dia 13 de dezembro, eu me lembro como se fosse hoje, porque essas coisas a gente lembra, né, gente? Eu acordei muito mal, né? Os sintomas, eles iam de vômito, falta de ar, vômito, eu não conseguia mais dormir deitada, eu dormia sentada, né? Eu tinha muita falta de ar, a falta de ar se agravava ainda mais quando eu deitava, eu vomitava tudo que eu comia, eu tinha muito calafrio, muito frio também, era dezembro e eu ficava só de blusa no sol, as pessoas no estágio achavam aquilo super estranho e eu também, só que eu não sabia o que eu tinha, eu não fazia ideia do que eu tinha, então eu lidava com os sintomas que eu estava tendo, né? E além de feridas pelo corpo, uma língua bem branca, inchada, muitas coisas, muitos sintomas, enfim. Aí nesse dia 13 de dezembro, eu acordei com uma dor muito forte na região aqui das costas, né? Onde eu pensava que estava o meu pulmão, né? Eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que a médica deixou passar quando eu fui no pronto-socorro algum tipo de pneumonia ou alguma coisa do tipo.
E eu disse pra minha mãe que eu ia pro hospital, né? Mas que eu iria antes na faculdade fazer uma prova, que era a minha última prova na faculdade, né? Já não perder essa prova. E aí, assim eu fiz, né? A minha faculdade era à noite, eu esperei o dia todo com dor, a noite chegar, fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu fui sozinha de carro. Quando eu cheguei na faculdade, eu não conseguia subir a escada acho que tinha uns 8 degraus, eu não conseguia nem subir a escada para poder ter acesso à sala de provas, né? Eu tive que ficar esperando uma colega minha chegar para ela me ajudar a subir a escada. Então, nesse momento, eu vi que eu estava muito mal, né? Não era só um simples resfriado, uma simples pneumonia, mas eu também não sabia o que era. Então, eu entrei, fiz a prova, enfim, maluca, gente, sim. Mas eu não tinha noção do que eu poderia ter, do que eu estava tendo, né? Então eu não sabia que eu estava ali, né, numa situação lastimável, precária de saúde, né? Eu imaginava que eu tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. E aí, gente, eu fiz essa prova, fui para minha casa, peguei a minha mãe e fomos para o pronto-socorro. Meu pai estava trabalhando, meu esposo também estava trabalhando, nessa época ele trabalhava à noite. E aí nós duas fomos, eu pedi para ela me acompanhar, né, no pronto-socorro, e ela foi comigo. Chegando lá no pronto-socorro, eu falo, gente, que esse médico, ele foi um anjo na minha vida. Inclusive, se um dia você assistir esse vídeo, gratidão mesmo pelo que você fez por mim, pelo que eu vou falar aqui agora, que eu vou desenrolar. Você foi mais do que médico, você foi um ser humano que olhou a minha situação e se compadeceu dela, sabe? Muito obrigada de verdade. E aí, gente, chegando lá no pronto-socorro, fui atendida por esse médico, né? E ele falou assim, Andréia, nós vamos fazer todos os exames. Eu relatei para ele, né, tudo que eu tinha. E ele me disse assim, Andréia, nós vamos fazer todos os exames que nós temos aqui no pronto-socorro. Então, nós vamos fazer um eletrocardiograma, vamos fazer um raio-x de tórax, vamos medir sua pressão, aferir a pressão, fazer exames de sangue. Você não vai sair daqui sem diagnóstico, porque eu falei para ele, olha, doutor, eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver um diagnóstico fechado, porque eu tava, gente, muito mal, muito, eu tava me sentindo muito mal. E aí fomos aferir a pressão. Na aferição da pressão, eu não me lembro se eu estava com 26/15 ou 25/16, eu não me recordo agora, mas a pressão estava super alta. O médico falou, gente, como que você veio pra cá? Eu falei, vim de carro, vim dirigindo, enfim, porque ele falou, meu Deus, um perigo, né? Enfim. E aí foi colhido os exames de sangue, fiz um eletrocardiograma, fiz o raio-x. Inclusive, gente, no eletrocardiograma deu que eu tive um pequenino infarto. Ele falou, quando você teve esse infarto? Eu falei, eu nem sabia que eu tinha tido. Eu não senti nada, assim, relacionado ao coração. Mas no exame deu diversas alterações. E aí, eu fiquei esperando, né? Nessa hora, o meu pai já tinha chego lá no pronto-socorro para pegar o carro, né? Para vir dirigindo. E o meu esposo chegou logo depois, chegou meia-noite. E aí, os exames da minha cidade é assim que funciona. A gente faz o exame no pronto-socorro, ele vai para o laboratório do hospital da minha cidade, e daí depois ele volta para o pronto-socorro, né, para o médico poder dar o veredito, né, para falar o que a gente tem, ver a conduta que ele vai tomar. E aí, depois de umas 3 horas, né, que eu colhi o sangue, o resultado voltou, né, e ele me disse assim, olha, Andréia, eu sei que você tá um pouco aflita, um pouco assustada, eu tava, gente, numa aflição, que só Deus sabe. Aí ele falou assim, eu sei que você tá um pouco assustada, um pouco aflita, mas você vai ter que ficar internada aqui no pronto-socorro mesmo,
porque você tá com uma infecção muito grave na urina, que já subiu para os seus rins. Nessa hora, gente, eu confesso que eu fiquei um pouco, assim, chocada. Assim, eu não tive sintomas de infecção de urina, a não ser os outros sintomas que não são usuais de infecção de urina, enfim. E aí, fiquei internada, fui despedir dos meus pais, do meu esposo, meu irmão também tava lá. Fui me despedir deles. Inclusive o médico me acompanhou, gente, porque eu acho que ele achou que eu era meio maluca. Ele foi atrás porque ele achou que eu ia embora. Mas, gente, eu sou maluca, mas até um certo ponto, né? Nesse caso, eu não sou tão maluca. E aí, eu fiquei, né? Fiquei no hospital. E começou o antibiótico, já na hora que eu internei, já iniciou o antibiótico. E aí a enfermeira veio falando assim, ó, a gente vai ter que repetir seus exames. Deu algum erro lá no laboratório, a gente vai ter que repetir. Falei, tá bom. Ela veio, retirou meu sangue, levou. Dali mais umas 3 horas ela voltou. Ela falou, André, o médico pediu pra repetir de novo os seus exames. Deu algum erro no laboratório. Aí, gente, já alugou um triplex, né? Um triplex na minha cabeça. Falei, gente, e agora? Né? E agora? O que será que é isso? E agora? O que será? O que é? E eu fiquei muito preocupada. Eu nem dormi a noite direito pensando no que podia ser, no que podia vir a acontecer comigo. Enfim. O outro dia chegou, né? Então eu fui repetir 3 vezes os exames à noite. Durante a noite, né? O outro dia chegou, minha mãe chegou no hospital, ela levou alguma coisa para eu comer, eu não me recordo o que era, mas eu não consegui comer. Uma amiga minha também, que era copeira no hospital, chegou me dando algumas coisas para comer, eu também não conseguia comer, gente, eu não conseguia comer nada, e o que eu comia não parava no meu estômago, então eu não consegui comer. E aí eu fui tomar um banho, né? Fui tomar um banho, e aí nisso, enquanto eu tava no banho, lavando meu cabelo, toda plena na medida do possível, né? Porque a dor já tinha cessado. Então, eu tava plena na medida do possível lá tomando meu banho. Quando de repente chega uma médica perguntando cadê a Andréia, que ela precisa ir urgente para o hospital. Eu sem entender nada. Saí do banheiro pleníssima. Falei, sou eu, querida. Ela falou, Andréia, pelo amor de Deus, você nem pode estar em pé. Seus exames estão muito ruins e você vai vir agora comigo. Eu falei, nossa, tá bom. Fui transferida para o hospital, né, na manhã de uma quarta-feira. Então, eu cheguei lá no hospital, já tinha um nefrologista e um médico clínico geral me aguardando. E eles vieram conversar comigo. Eles falaram assim, André, você sabe o que está acontecendo com você? Em nenhum momento ninguém tinha me dito nada ainda sobre isso. E eu disse que eu não estava sabendo ainda o que estava acontecendo, mas que eles podiam falar comigo, porque eu sou uma pessoa que gosto de saber tudo, nos detalhes. E aí eles me disseram que o meu rim estava paralisado, né? Não estava mais filtrando as toxinas e eu teria que entrar em hemodiálise. Gente, eu confesso que eu fiquei muito desesperada nesse momento, nesse primeiro momento, quando ele falou assim, você vai ter que ir pra hemodiálise. Eu falei, meu Deus, que é isso, né? Porque eu sabia o que era, mas nunca estive, né? Nunca tive convívio, nunca, né? Nunca teve ninguém no meu convívio que fazia hemodiálise. Eu sabia coisas técnicas, algumas coisinhas técnicas, porque a minha faculdade era da área da saúde, mas, enfim. E aí ele falou isso, ele falou assim, ó, a gente vai ter que fazer um acesso de emergência no seu pescoço, pra você poder ir pra hemodiálise hoje à tarde já. Eu falei, tá bom, né? Ia falar o quê? Né? Falei, tá bom, vamos lá, cara. E aí, eles fizeram esse acesso no meu pescoço, era desse lado, né? Eles fizeram o acesso, o Shiley, né? Que fica assim pra cima.
fizeram ele e eu fui encaminhada para semi-intensiva, né? Enquanto eu aguardava ser chamada na hemodiálise. Fiquei na semi-intensiva. Aí me passaram sonda, fizeram todos os procedimentos, pegaram acesso, enfim, tudo. E aí, quando foi umas 2 horas da tarde, mais ou menos, eu subi pra hemodiálise. E na hemodiálise, eu conheci, inclusive, uma moça que é minha enfermeira até hoje, agora ela tá na diálise peritoneal. Ela não lembra de mim desse dia, mas eu lembro muito bem dela. E aí ela falou assim pra mim, ó, nós vamos iniciar o tratamento. Ela falou, hoje você vai fazer 2 horas somente, mas se você precisar fazer mais vezes, né, não for uma insuficiência renal aguda, você vai fazer 4 horas, 3 vezes por semana. Eu falei, tudo bem. E aí eu perguntei se doía, porque o meu medo, era que doesse, né, dói. Ela falou, não, o tratamento em si não dói. Aí tudo bem, ela me conectou lá na máquina. Gente, quando ela me conectou na máquina, eu fiquei, acho que uns 15 minutinhos acordada, porque daí eu vi umas moças que faziam faculdade comigo, elas vieram me ver, veio um enfermeiro que depois se tornou um amigo, me ver também. E aí, depois disso, eu não sei mais o que aconteceu. Eu tenho alguns relances do que aconteceu, né? Eu tive delírios, né? Eu tive alguns devaneios, eu fiquei alucinada, eu queria bater em todo mundo, eu lembro disso, e depois me contaram, né, claro. Mas eu lembro disso, nitidamente, que eu queria bater no meu enfermeiro, eu queria bater na médica que estava me acompanhando, eu queria tirar o catéter, eu falava, isso aqui não é meu, e realmente não era, né, gente? Mas eu ia ter que ficar com ele, né? Eu queria tirar, daí eles me amarraram, tiveram que me conter, né? Porque eu fiquei muito alucinada, muito. Quando eu voltei, já era umas 7h30 da noite e a minha família já estava me visitando lá na semi-intensiva. E um médico veio conversar com a gente. Ele falou assim, Andréia, eu queria conversar com você, né? Já tinha conversado com os meus pais, né? Na verdade, e ele veio conversar comigo. Ele falou, eu queria conversar com você porque a sua situação é muito difícil. Ele falou assim, é muito difícil e a gente não sabe se você vai conseguir sobreviver a essa noite. Mas nós estamos fazendo todo o possível com hemodiálise e medicamentos para que você tenha uma chance de sobreviver. E ele até me falou uma coisa que hoje, né, se tornou um lema para mim. Ele falou assim, você é como se tivesse apenas 1% de chance de sobreviver a todos esses eventos e a tudo que você aguentou até agora. E, gente, eu respondi pra ele, doutor, 1% com Deus é muita chance. E eu tava muito confiante, sabe? Eu tava confiante, nem sei se eu tenho essa confiança hoje, mas... Enfim, eu tava muito confiante, eu falei pra ele, doutor, 1% com Deus é muita chance. E ele falou isso mesmo, Andréia. E aí a gente conversou, e aí a minha família veio. Eu me lembro até hoje, minha mãe trouxe uma comidinha pra mim, eu não pude comer a comida. Mas enfim, né, são coisas da vida. Não consegui comer também nem a do hospital, porque não tava lá aquelas coisas de mãe, né? E aí, gente, eu fiquei lá aguardando, só que cada hora que passava eu piorava. Eu tava muito pior, tava me sentindo bem pior do que quando eu entrei. E aí o médico veio conversar comigo e falou assim, Andréia, a gente tá pensando em transferir você para uma UTI, né? Porque você realmente tá precisando de mais cuidados. Lá na UTI tem médico todo momento, a enfermagem consegue cuidar melhor. Eu falei, tudo bem. E aí, quando eram umas 10 horas da noite, ele veio, ele falou assim, Andréia, é assim, ó, não tem vaga na UTI, mas a gente vai transferir você para um quarto, que o quarto fica melhor, enfim. Quando a gente foi pro quarto, né,
Eu tava mal ainda, bem mal. E aí, quando eu cheguei no quarto, gente, eu convulsionei. Eu tive uma convulsão bem pesada, né? Eu me lembro só do início da convulsão. Quando eu fui me levantar, eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça. E aí eu sentei, e aí depois os médicos me contaram que eu convulsionei ali e fiquei um tempo desacordada. Quando eu acordei, eles estavam olhando pra mim, perguntando: Andréia, tá tudo bem? Andréia, 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 me chamando. E por alguns momentos eu não conseguia responder, mas aí depois eu fui voltando, né? E aí eu falei: não, tá tudo bem. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Ele falou: ó, é que você teve uma convulsão. Mas a gente vai te deixar aqui no quarto ainda. Só que se você tiver mais uma convulsão durante essa noite, a gente vai ter que levar você pra UTI, porque você ainda tá muito mal, tá precisando de cuidados. A gente só não vai te levar agora, porque não tem vaga. E aí, gente, nunca mais tive nenhuma convulsão naquela época, né? Não tive mais nenhuma convulsão. O dia raiou. E aí eu comecei a melhorar a olhos vistos, assim, depois daquela noite conturbada, né, do início ali da hemodiálise conturbada, enfim. O dia clareou. O dia clareou e eu tô aqui para poder contar a minha história. Essa é a primeira parte da minha história, de tantas outras coisas que eu tenho para contar para vocês. Eu espero que quem chegou até o final tenha gostado de saber um pouquinho mais da minha história. E essa é a primeira de muitas histórias que virão aqui. Me siga aqui no canal Menina Renal, ative as notificações para toda vez que eu soltar um vídeo, você conseguir ter acesso aí de primeira mão. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha história. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.